alegria que vem do estudo da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Deus seja louvado pela sua presença. Vamos cantar hinos de adoração ao nosso Deus maravilhoso, com todo entusiasmo. Vamos entoar hinos de louvores a esse Deus. Vamos cantar todos juntos de hoje em diante. Vamos afirmar que, Senhor, Senhor do universo, Tu és a minha fortaleza. De hoje em diante, vamos cantar todos juntos. De hoje em diante, vamos cantar. De hoje em diante escolho viver por Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante, escolho amar. Escolho amar, pois eu tenho a paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, cante. Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não mais o que temer. Mais o que temer. Amém, Senhor. Pois Tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver por Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Eu descobri que Tu és minha razão de viver. De hoje em diante, vamos cantar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois Tu és a razão do meu viver. Mais uma vez, Senhor do universo, és a minha esperança. És minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois Tu és a razão do meu viver. Pois Tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém? Deus seja louvado.
Vamos cantar juntos, Não Há o que Temer. Música presente no DVD Adoradores. Se você ainda não tem, adquira. No site da gravadora você pode adquirir esse produto também. Músicas muito bonitas e inspiradoras. Não há o que temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. eu sou o Amém. E estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor. E minha destra não falhará. Não há o que temer. Vamos louvar. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, Porque eu sou o teu Deus. eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura Eu sou e sou também o poder, diz o Senhor. Sou o poder, eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor. E minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Porque eu sou teu Deus, amém. E te sustentarei. Te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. É o que o nosso Deus diz para cada um de nós nesta noite. Deus seja louvado. Eu queria quebrar um pouco aqui nossa liturgia. Eu quero apresentar uma pessoa muito especial. É o pastor Wilson Barros. Vem aqui, pastor, comigo. Pastor Wilson Barros, ele trabalha na PV. E como nós estamos no momento de evangelístico aqui na igreja do Jardim América, o pastor Ronaldo, presidente do campo, enviou o pastor para trabalhar com a gente
durante esses meses até o final do ano. Não sei qual é o plano que ele tem com o pastor Wilson a partir do ano que vem. Quem sabe ele continua com a gente, mas isso está nas mãos de Deus. Mas a partir desse momento, oficialmente, ele estará conosco junto com a sua família, a irmã Zélia, por gentileza, irmã Zélia, os 2 filhos, a Ellen e o Joabe, por gentileza. Vamos dar uma saudação, uma salva de palmas, vocês fiquem à vontade para receber essa querida família que estará ajudando nesse momento tão importante da vida dessa igreja, com aqueles que estão nos visitando. Provavelmente você vai receber uma visita desse querido pastor na sua casa, tá certo? Então, que a família seja muito bem-vinda e que seja uma bênção para todos nós e que o nome do Senhor seja glorificado com a presença deles aqui. Um grande abraço, muito obrigado, pastor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Vou ligar o microfone. Ok. Agora é o momento que a gente tem para... Dá para você segurar aí a urna? Hoje é minha vez. Dar os nossos presentes, mas antes de tudo, dar as mais cordiais boas-vindas a você que chegou aqui. Como é que está sendo a sua semana? Como é que estão todos? Depois que nós demos aqueles presentinhos, nada melhor do que nós juntos cantarmos aquele momento gostoso, né? De nos confraternizar. Eu sempre fico esperando esse momento, fazer bagunça. Mas vamos lá. A primeira pessoa que vai ganhar... Deixa eu ver o que nós temos aqui hoje. Olha, semana passada o pessoal estava doido para ganhar o CD do Araújo do Rei, porque, ó pai, né? Vai ter um aqui. Vai ter também aqui outro do Araújo do Rei, Ainda Existe Graça. Olha, 2 discos do Araújo do Rei. Tem, o Araújo do Rei está repleto aqui hoje. Tem o DVD, Ainda Existe Graça também, do Araújo do Rei. Temos aqui Daniel Lidick Salmos, uma bela coletânea de músicas que nós cantamos aqui. Você vai poder ver ele cantando, interpretando. E também as verdades bíblicas na voz de Cid Moreira. Tem bastante presente. A primeira pessoa que vai ganhar o CD do Araújo do Rei, Ainda Existe Graça, vamos ver quem vai ser. André Márcio Alves. Cadê o André? Ah, meu irmão, ganhou. Parabéns. Uma salva de palmas aí para o André. Levou até um susto, né? Ah, é você mesmo, meu irmão. Deus abençoe, viu? Muito bem. Tem outro aí, Ronald? Quem mais que vai ganhar agora agora um DVD? Um DVD do Salmos. Deixa eu ver quem que é aqui. Tá difícil? É homem ou mulher? Ah, tá difícil. Terezinha de Souza. Cadê a Terezinha? Ah, levou outro susto ali também. Muito bem, Terezinha. Vai ganhar aqui um DVD. Pra Terezinha. Isso, Salmos do Daniel Lidick, que tenho certeza que a irmã vai gostar, viu? Seja muito bem-vinda. Ah, isso, muito bem. Quero ver mais. Vamos ver aí quem é o outro. Já tem mais um aí, meu irmão? O próximo tá com o Wesley aqui. Então vamos ver. Qual que é o nome? É Márcia Sandra. Olha que voz bonita, Márcia Sandra, isso aí. Oi, Márcia, você ganhou aqui um CD porque, ó pai, vou levar para você aí. Uma salva de palmas para ela. Recebeu um CD, vou rapidinho aqui. Parabéns, minha irmã, olha aqui. Tenho certeza que vai gostar muito, viu? Que Deus abençoe. Quem mais? Fala mais um aí. Tem Thiagão. Mais quantos presentes? Tiagão, quem é o próximo aí? Cristiane Ribeiro, cadê a Cristiane? Ah, já vi ali, ó. Muito bem, Cristiane, parabéns, ganhou o DVD do Araújo do Rei, Ainda Existe Graça, tá bom? Que Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Já é a 8ª, 7ª, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, que vez que você já está vindo aqui? Ah, está vindo em todos os programas, muito bem, é a 7ª vez, parabéns. E a última pessoa, cadê? Não entendeu o nome? O que está dando risada? Hã? Vicente Nuca, é isso? Cadê o Vicente? Ah, meu irmão, tá vendo? Falou que nunca ganhava, ganhou hoje. Muito salva de palmas para o Vicente. Salva de palmas, meu irmão. Que Deus abençoe, viu? Seja muito bem-vindo. E agora quero ver aquele som já soltando rápido para a gente abraçar todos os nossos irmãos. Já vai ganhar um abraço aqui, viu? Que Deus abençoe. Uma boa noite. Vamos lá, pode soltar. Quero ver todo mundo cantando, bem animado e confraternizando, cumprimentando a pessoa que está ao seu lado. Dá um abraço, esse é um momento descontraído. Aqui tem o nosso cantor. Basta abrir seu coração e assim, sem mais aviso, eles virão. Você
Você pode ter amigos como irmãos. Dá um abraço aí no seu irmão, cumprimenta ele, dá uma boa noite. Tudo aí, meu irmão? Pra buscá-los onde estão, e assim, sem mais aviso, eles virão. Se você quer ter amigos, não se esqueça de cantar. Não se esqueça de um abraço, de abrir seu coração. Não se esqueça de amar. Você pode ter amigos como irmãos. Basta apenas um sorriso e atenção pra buscá-los onde estão, e assim, sem mais aviso, eles virão. Se você quer ter amigos e deixar de ser comum, você pode ter amigos e deixar de ser comum. Muito simples, seja um. Você pode ter amigos como irmãos. Basta apenas um sorriso e atenção pra buscá-los onde estão, e assim, sem mais aviso, eles virão. Você pode ter amigos. Muito simples, seja um. Muito bom. Boa noite a todos e uma boa programação. Obrigado, Tito. Vamos ficar em pé e vamos cantar Teu Santo Nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é. Só o Teu nome é eterno, Senhor. Todo gênio dobrará Ao ouvir o Teu nome, ao ouvir teu o nome, Teu santo nome, Pai. teu santo nome. Amém. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome
todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. só o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Amém, Senhor. Jeremias, capítulo 29, o verso 12, o verso 13, diz assim: Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Então este é o momento que temos. Esse é o momento de buscar o Senhor. Assim como é feito, está sendo feito já nesses dias. Você que tem um pedido especial, você que quer chegar mais próximo para que nós oremos junto, fique à vontade. Você que quer colocar o seu pedido de oração na urna, também fique à vontade. Nas laterais tem uns papeizinhos que você pode colocar o seu pedido, escrever o seu pedido, colocar ali. Mas este momento é o momento de nós nos aproximarmos de Deus. Enquanto a música está sendo tocada, estamos cantando, fique à vontade, se aproxime do altar. Para que ouças minha voz, não sou ninguém, sou apenas pó, mas todo dia estás a me esperar. Passei por mais tu és, bravas ondas molharam meus pés, senti conforto ao confiar, Jesus estava a me carregar. Então, este momento, vamos orar. Oremos. Senhor, nosso bondoso Pai, queremos agradecer o Senhor por o Senhor ser um Pai tão maravilhoso, um Pai que cuida de nós. Diante de todas as provações, dificuldades que nós temos em nossa vida, o Senhor é um Deus tão misericordioso, estende-nos a mão e nos ajuda nas lutas que nós temos. Então nesta noite, querido Pai, nós queremos primeiramente
entregar o nosso coração ao Senhor. Pedir que nele o Senhor venha fazer morada e faça, Senhor, que a nossa vida seja uma canção de louvor ao teu santo nome. Cada pessoa que está aqui à frente, cada pessoa que colocar o pedido na urna, o Senhor conhece cada coração e conhece cada pedido. Então nós te pedimos, Senhor, que tudo seja feito segundo a tua vontade, porque o Senhor é sábio, o Senhor sabe o que é melhor para nós. E colocamos cada pessoa que está neste lugar em tuas mãos, para que o Espírito Santo trabalhe de uma forma toda especial. Obrigado por tudo, Senhor. Esta é a nossa oração, a nossa invocação a ti, a qual nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento, gostaria de convidar o Moisés Cardoso, que vai cantar uma música especial para nós nesta noite. O Moisés, ele tem um ministério, ele é do Rio Grande do Sul, veio participar do Clube da Música hoje na Rádio Novo Tempo, não é, Moisés? E nos prestigia hoje aqui com a sua presença. Obrigado. Que Deus seja louvado a cada dia de nossas vidas e que a gente possa pregar esse evangelho de salvação através das nossas vidas. Amém? Lançarei minha rede ao mar, um pescador de homens quero me tornar, resgatar as almas da escuridão e sempre o caminho ensinar. Sem limites este mar, Senhor, Tu és o meu farol, me guiará. Com graça e misericórdia me fará de vidas um bom pescador. Não há nada mais importante para mim que apresentar-te almas, levar-te até os confins, os céus povoar. Teu amor é como fogo que arde em meu interior. Meu único anelo é levar-te, ó Senhor, os céus povoar, os céus povoar. Lançarei minha rede ao mar, um pescador de homens quero me tornar, resgatar as almas da escuridão e sempre o caminho ensinar. Sem limites este mar, Senhor, Tu és o meu farol, me guiará. Com graça e misericórdia me fará de vidas um bom pescador. Não há nada mais importante para mim que apresentar-te almas, levar-te até os confins, os céus povoar. Teu amor é como fogo que arde em meu interior. Meu único anelo é levar-te, ó Senhor, os céus povoar, os céus povoar. E quero amar
minha vida pra mostrar o amor que vem da cruz. Quero amar os perdidos, minha voz trará salvação ao anunciar a ti, Jesus. Não há nada mais importante para mim que apresentar-te almas, levar-te até os confins dos céus povoar. Teu amor é como um fogo que arde em meu interior. Meu único anelo é levar-te, ó Senhor, os céus povoar, os céus povoar. Lançarei minha rede ao mar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Marcelo. Boa noite, amigos. Seja bem-vindo à casa de Deus, mais uma vez, para uma quarta mais de estudo da Bíblia, do livro do Apocalipse. Nós temos uma equipe aí que tem várias Bíblias. Se você desejar receber uma, basta levantar a mão. E nós vamos agora entregar as Bíblias para aqueles que desejarem acompanhar. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10 será o objeto do nosso estudo nessa noite. E você, levante a mão aí, se deseja receber uma Bíblia para acompanhar o estudo e a leitura do texto. Por favor, o pessoal está entregando aí já. Hoje o nosso tema será João e o livrinho. Esse é um tema muito interessante da palavra de Deus. E cada capítulo do Apocalipse traz para nós revelações surpreendentes. E nós estamos chegando aí ao centro do livro. Em próximos dias estaremos estudando os capítulos 12 a 14. E nesses capítulos 12 a 14 teremos o centro do livro do Apocalipse. Estamos hoje no capítulo 10, João e o livrinho. Pastor Wilson, seja muito bem-vindo, viu? Você e sua esposa, filhos. E por certo temos um grupo muito especial que está ansiando por visita e por instruções. E tudo que eu não respondo aqui no programa na quarta-feira vai ficar com você para responder em casa, viu? Pode ser assim? Então vou deixar a parte difícil para você, que aqui a Bíblia é fácil. Certo? Pois bem, o capítulo 10 de Apocalipse ele é um interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta que estudamos na semana passada. E o livrinho na mão do anjo tem uma mensagem específica para o tempo do fim. Então vamos entender por que desse interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Assim como o capítulo 7 de Apocalipse foi um interlúdio entre o sexto e o sétimo selo. Como é nosso hábito aqui, nós nunca começamos o estudo da Bíblia sem antes orarmos. Então vou convidar você para fechar seus olhos e orarmos mais uma vez. Pai bondoso, graças te rendemos por estarmos em tua casa. Graças te rendemos por circunstâncias tão favoráveis. Obrigado, Senhor Deus, porque no calor humano podemos encontrar amizade, companheirismo. E ao termos a tua palavra aberta em nossas mãos, encontramos a amizade divina. Porque Jesus, o nosso bom eterno Salvador, vem ao nosso encontro em resposta à nossa oração e aos anseios de nossa alma. Convidamos ao Divino Espírito Santo para estar conosco mais uma vez. Esse capítulo contém uma mensagem muito especial para os dias atuais e precisamos entender a tua vontade para a nossa vida. Por isso, abençoa-nos mais uma vez e abra nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação. Por Cristo nós te oramos. Amém. Apocalipse, capítulo 10, vamos ler dos versos 1 ao 4. Assim diz o texto sagrado: Vi outro anjo voando, ou outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvens,
com o arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Eu fico impressionado com a beleza do texto e os elementos proféticos que o Apocalipse contém. Quando começamos a ler esse capítulo 10, esta imagem, ela nos é familiar. Você percebeu que nós lemos aqui sobre um anjo forte, que ele está envolto em nuvens, e esse anjo forte tem o arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto brilha como o sol, e ele tem aqui os pés como colunas de fogo? Nós estudamos isso já no capítulo 1 de Apocalipse. Estão lembrados? Quando João teve um encontro com Jesus Cristo, e lá nos versículos 13 a 16 do capítulo 1, claramente nós vemos uma mesma imagem, ou seja, esse anjo forte do capítulo 10 é o próprio Jesus Cristo. Por que nós podemos chegar a essa conclusão? Vamos ver então, quem é esse anjo, que livrinho é esse em sua mão, e o que falaram os 7 trovões que João não pôde escrever. 3 perguntas básicas sobre esses quatro textos. Comparando com o capítulo 1, como já vos disse, nós chegamos à conclusão de que esse anjo forte, ele é o próprio Cristo. Diz o texto que ele está envolto em nuvens. E lá em Apocalipse 7 diz: eis que vem com as nuvens. Diz que ele tem um arco-íris sobre a sua cabeça. Quando estudamos o capítulo 4, Deus sentado no seu trono, nós vimos lá o arco-íris ao redor do trono de Deus. O rosto como o sol e pernas como colunas de fogo, vimos também em Apocalipse 1, mas é uma linguagem também usada em Daniel 10, ao se falar de Cristo. E aqui apareceu uma voz como de leão. Em Apocalipse 1,15, a voz é como o som de muitas águas. Ou seja, João está buscando analogias para tentar descrever a cena que ele está vendo. E o rugido do leão, aqui é um sinônimo do som de muitas águas, que ele retrata no capítulo 1. Então as características nos permitem concluir de que esse anjo forte é o próprio Jesus Cristo. E ele vem se apresentar a João. Agora ele tem em sua mão um livrinho, e o livrinho está o quê? O que diz o texto aí sobre o livrinho no verso 2? Ele está aberto no verso 2, certo? Agora nós vamos aprender sobre um livrinho que estava fechado, e ele é aberto. Qual é o único livro da Bíblia que foi selado de todos os 66? Daniel. O livro de Daniel foi o único livro selado. Eu queria, marca aqui em Apocalipse capítulo 10 e vá comigo para Daniel um instante. Marque aí Apocalipse 10, mas abra também a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 12. Eu vou ter o texto aqui na tela para ajudar, mas eu vou ler Daniel 12, versos 7 a 9. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, verso 9, porque essas palavras estão encerradas e seladas até quando? Até o tempo do fim.
O único livro da Bíblia que contém uma mensagem que foi selada foi o livro de Daniel. E interessante que aqui no capítulo 12, a visão é de um homem que faz um juramento. E o juramento que ele faz é nos dito que o livro que estava sendo selado por ordem divina deveria ser aberto no tempo do fim. Mas quando seria o tempo do fim? E o texto aqui nos informa: depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, no verso 7. Então aqui nós temos um período profético, em Daniel 12, 7. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo somam 3 tempos e meio. Mas o que é tempo em profecia? Aqui mesmo em Daniel, dê uma olhadinha no capítulo 11. Olha o verso 13. Daniel 11, verso 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então o que é tempo na profecia? É anos. E 3 tempos e meio são iguais a 3 anos e meio. Agora, se cada ano tem 12 meses, quanto é que dá 3 anos e meio? 12, mais 12 dá quanto? E mais 12? E mais 6 meses? 42. Agora volta para Apocalipse, lá no capítulo 12. Você está no Apocalipse 10, né? Olha o capítulo 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. O que representa a mulher em profecia? Igreja. Nós vimos isso lá em Efésios 5, 21 e 22. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentassem durante quanto tempo? 1260 dias. Agora olha Apocalipse 13, 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir quanto tempo? Então nós temos 3 períodos proféticos, um em Daniel e 2 em Apocalipse. 3 tempos e meio, 42 meses, 1260 dias. Você percebe que eles estão falando da mesma coisa? Porque se 3 tempos e meio são 3 anos e meio, e cada ano tem 12 meses, 3 anos e meio somam 42 meses. Agora, no calendário judaico, que é o calendário da Bíblia, cada mês tem 30 dias. Se você multiplicar 42 meses vezes 30, vai dar quanto? 1260. Então a Bíblia está falando, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, de um mesmo período profético. É por isso que a Bíblia, ela deve ela mesma ser a sua própria intérprete. E o livro de Apocalipse é uma conclusão de Daniel. As revelações que começaram em Daniel, elas vão terminar aqui no Apocalipse. Então, 42 meses, 1260 dias e um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, nós estamos falando de um mesmo período profético. E esse período profético corresponde a 1260 anos. Porque cada dia em profecia representa um ano, segundo Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Então nós temos 1260 anos para a chegada do tempo do fim. Nós vamos estudar ainda o capítulo 12 de Apocalipse. E quando estudarmos, vamos ver mais detalhes sobre esse período. Mas por 1260 anos, o poder papal dominou o planeta Terra. E isso começou no ano 538. Antes um pouquinho de 538, no ano 533, Justiniano, que era imperador de Roma Oriental, decretou João II como sendo o cabeça de todas as igrejas. E no ano 538, o Papa Virgílio é o primeiro a receber jurisdição temporal. O que isso significa? O poder civil foi dado ao Papa.
E ele, a partir de 538 por 1260 anos, ele não só teve autoridade eclesiástica na igreja, como civil, como chefe do Estado. E durante todo o período da Idade Média, a figura de maior poder foi o Papa. Eu visitei há alguns anos um castelo muito bonito no alto de uma montanha na Itália. E esse castelo no alto da montanha ficou famoso por uma história que aconteceu com um Papa que dominava na época e o imperador alemão Henrique IV. Houve uma desavença entre o imperador e o Papa. Havia em cada nação um imperador, mas o Papa dominava sobre eles. E Henrique IV, da Alemanha, ele não quis se submeter aos ditames do Papa. O que fez o Papa? O excomungou. E quando o Papa excomungava um imperador, rapidamente poderia surgir um levante dentro do império e destronar esse imperador. E ele, aconselhado por os seus súditos e conselheiros, ele foi em busca do Papa para pedir perdão. E ele então foi para o castelo de Canossa, lá no norte da Itália. E ele pediu uma audiência com o Papa. Era frio inverno, havia muita neve, gelo nas estradas. E o Papa, insatisfeito com a atitude do imperador da Alemanha, fez com que ele esperasse 3 dias lá fora. Mas disse assim: para que você se humilhe diante de Deus, você tem que ficar sem roupas e descalço na neve por 3 dias. Depois eu recebo você. E foi isso que fez o imperador alemão, porque se não fizesse, poderia significar a perda do trono. E depois de 3 dias, o Papa o recebeu. Você entende a autoridade que tinha o Papa na Idade Média acima de todos? Agora, quando terminasse essa autoridade, quando terminasse esses 1260 anos, nós teríamos chegado ao tempo do fim. E se o período de supremacia começou em 538, basta nós somarmos 1260. Isso nos leva a 1798. O que aconteceu em 1798 que assinalou o fim da supremacia papal? O Papa Pio VI, que era o Papa da época, foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. O Papa Pio VI foi o Papa número 250 na história da Igreja. E ele foi preso e exilado para a ilha de Santa Helena, onde ele morreu em 1800. Então, com a prisão de Pio VI, terminou a supremacia papal. E a Igreja deixou de ter o poder que tinha, e as nações voltaram a dominar em seus territórios. Mas em 1798, o tempo do fim havia chegado. Ou seja, o livro de Daniel que estava selado deveria ser agora desselado. A obra Cristo Triunfante, na página 380, diz assim: a luz especial dada a João expressa nos 7 trovões. Volta para o texto, Apocalipse, capítulo 10. Olha mais uma vez para o versículo 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: o quê? Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. O que é que os 7 trovões falaram que João ia revelar através da escrita e o céu não deixou? Esta obra diz: a luz especial dada a João, expressa nos 7 trovões, foi a descrição dos eventos que ocorreriam sob a primeira e a segunda mensagens angélicas. E você está aqui em Apocalipse 10, vai para Apocalipse 14.
Está vendo aí versículo 6? A primeira voz. Está vendo aí verso 8? A segunda voz. Estas são as duas mensagens que João iria escrever e o céu não deixou. Por que não deixou? Porque não era uma revelação para o primeiro século, para os dias de João. Era uma revelação para o tempo do fim, pós 1798. A primeira, continuando aqui a leitura do texto, a primeira e segunda mensagens angélicas deviam ser proclamadas, mas nenhuma luz adicional foi revelada antes que essas mensagens tivessem realizado a sua obra específica. Ou seja, algo estaria para acontecer no tempo do fim e que não foi revelado a João. O que é que não foi revelado a João? Vamos continuar o estudo do capítulo 10, versos 5 e 6. Então o anjo que vi, quem é esse anjo, irmãos? Jesus. Então o anjo que vi, em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Nós não acabamos de ler essa cena lá em Daniel capítulo 10? Um anjo que levanta a mão para o céu e jurou. Olha aqui, o mesmo juramento feito em Daniel 10 é feito aqui agora em Apocalipse 10. Você percebe como os livros se casam? Agora ele tem um pé sobre a terra e um pé sobre o mar. O que isso significa na profecia? Significa que a mensagem que ele vai trazer agora, ela deve alcançar tanto a terra quanto todas as ilhas no oceano. A mensagem tem que alcançar o mundo inteiro. E o que é que esse anjo, Jesus, ele vai jurar pelo céu e pela terra? Já não haverá demora. O que significa já não haverá demora? No original grego, em que foi escrito o Apocalipse, a palavra aqui, em vez de demora, é tempo. Já não haverá mais tempo. E a palavra é cronos. Ou seja, a esta altura dos acontecimentos, os eventos que os 7 trovões pronunciaram, que João não pôde escrever, trata dos eventos do tempo do fim. E quando eles estivessem em lugar, os períodos proféticos de 1260, que vimos aqui, 1290 e 1335, nós não vimos. Isso é conteúdo de Daniel 12, e 2300 tardes e manhãs, que veremos agora, estavam se cumprindo. Ou seja, já não haverá mais tempo. O tempo chegou. Quando o tempo chegou? No tempo do fim. Então, Cristo está anunciando que o fim de todas as coisas é chegado. Olha o verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Quando ele estiver para tocar a trombeta, a 7ª trombeta, aqui é o 7º anjo. E nós já vimos semana passada que o toque da 7ª trombeta corresponde a que evento? A volta de Jesus. Quando o 7º anjo está para trocar a trombeta, ou seja, quando Cristo está para voltar, terão lugar os acontecimentos descritos no capítulo 10. E o que é que aconteceu? Verso 8. Chegamos ao centro do capítulo. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, como? Doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era como? Doce como mel. Mas quando, porém, o comi, o meu estômago ficou o quê? Amargo. Então João recebeu uma ordem do céu dizendo: vai até o anjo, que é o próprio Cristo, né? E toma o livrinho da mão dele e come.
ele foi, tomou e comeu. Na boca era doce, no estômago amargo. O que isso significa? Quando o tempo do fim chegasse, haveria uma experiência doce amarga. O que é essa experiência doce amarga? Esse anjo que tem um livrinho na mão e o livro está aberto, e ele dá para João, e João come. Que experiência vivida pelo povo de Deus é representada pelo livrinho doce na boca e amargo no estômago? Que livrinho é esse? Esse livrinho que foi aberto é o livro de Daniel, que estava fechado. Até quando? Até o tempo do fim. Mas agora chegou o tempo do fim, terminou a supremacia papal, o livro de Daniel tem que ser aberto. E João viu o livrinho aberto na mão de Cristo. Mas esse livrinho aberto, que é o livro que estava fechado, e o único livro fechado da Bíblia é o livro de Daniel, ele fala de uma experiência doce e amarga. Agora, o que Daniel falou de doce e amargo? O que aconteceu na história para a aplicação dessa profecia? Nós temos que ir então lá para o estado de Nova York, nos Estados Unidos, para uma localidade chamada Port Gibson. E aí está uma fazenda muito especial na história de Port Gibson. Essa fazenda pertenceu a um batista, um membro da igreja batista chamado Guilherme Miller. E ele dedicou vários anos de sua vida ao estudo do livro de Daniel. Aí está a escrivaninha onde Miller estudava sua Bíblia. E aí tem uma foto da Bíblia que Miller usava. A Bíblia de Miller é um patrimônio hoje da Igreja Adventista. E ela está lá no museu da Andrews University, lá em Michigan, nos Estados Unidos. Miller lia a Bíblia texto por texto. E ele não avançava para o próximo verso até haver compreendido o que a Bíblia estava dizendo. Mas quando ele chegou em Daniel 8,14, para usar uma linguagem agrícola, ele empacou. Por que ele empacou? Porque ele não entendeu o que o texto estava dizendo. Lê comigo o texto que ele leu. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que significa isso? Miller não entendeu. Miller então foi para a Bíblia. Perdi aqui uma imagem aqui. Lá em Êxodo 25:8, Deus mandou Moisés construir um santuário. Aqui tinha uma foto do santuário, mas vocês já conhecem. No santuário, as pessoas eram perdoadas pelos seus pecados, ou de seus pecados. Como que um israelita era perdoado? Levava um animal até o santuário, colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava o seu pecado, matava o animal. O sacerdote que auxiliava o serviço, pegava o sangue desse animal, entrava no lugar santo e ali fazia a intercessão pelo pecador. Simbolicamente o pecador estava perdoado, mas o santuário recebia o registro do pecado e isso o contaminava. Porque o santuário em Israel ficava contaminado, ele precisava de uma vez por ano ser descontaminado. Então os judeus tinham um dia para isso, que até hoje eles chamam de Yom Kippur. É o dia da expiação, é o dia de purificação. E acontecia sempre no 10º dia do 7º mês. Então, no 10º dia do 7º mês, o santuário tinha que ser purificado. E Miller começou a estudar essas coisas. E quando Miller descobriu de que o santuário uma vez por ano era purificado, ele achou então que o santuário a ser purificado significava a volta de Cristo à terra. Assim como para Israel havia um dia de juízo, que era o dia da purificação do santuário, esse dia apontava para o dia do juízo final, quando Cristo voltasse à terra. Então, Miller passou a crer como criam os religiosos do seu tempo, que a purificação do santuário seria a volta de Jesus. Aí Miller chegou à seguinte conclusão: quando se passarem 2.300 tardes e manhãs, e uma tarde e uma manhã quer dizer um dia,
Quando se passarem 2.300 dias, então, Jesus vai voltar. Mas em se tratando de profecia, cada dia profético equivale a quanto tempo? 1 ano literal. Então Miller concluiu: quando se passarem 2.300 anos, Jesus vai voltar. É isso que Daniel 8,14 está dizendo. Agora Miller precisava descobrir algo interessante. Miller tinha que descobrir quando começava o período. Porque se ele descobrisse a data inicial, bastaria somar 2.300 anos. E ele chegaria ao dia da purificação do santuário, na visão dele, o dia da volta de Cristo. Alguns procuraram Miller e disseram assim: Miller, você está maluco? O próprio Cristo declarou de que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. E Miller retrucava da seguinte forma: é fato que Jesus declarou isso, mas eu pergunto para vocês, Jesus era Deus? Perguntava Miller. E a resposta era sim. E Deus não é onisciente? Sim. Então Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o dia da volta dele. E com isto, Miller concluía que o dia poderia ser revelado. Então Miller precisava da data inicial, e ele continuou a estudar Daniel em busca dessa data. E ele encontrou esta profecia chamada 70 semanas, dentro do período dos 2.300 anos. Olha Daniel 9:24. Eu vou ler rapidamente porque preciso ganhar tempo, mas em casa você pode conferir os textos depois. O anjo Gabriel, que veio explicar a profecia para Daniel, disse assim em Daniel 9:24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O povo de Daniel era o povo judeu. Então, dos 2.300 anos que se passariam para a purificação do santuário, 70 semanas ou 490 anos, eu estou multiplicando 70 vezes 7, porque cada semana tem 7 dias. Quando se passassem 70 semanas ou 490 anos, nós teríamos um tempo de oportunidade para o povo judeu, que neste momento estava escravo em Babilônia, nos dias de Daniel. E então eles precisavam se arrepender de seus pecados. Caso não se arrependessem dentro desse período, Israel perderia o posto de nação escolhida, de povo de Deus. E agora o anjo disse para Daniel qual é a data inicial para a contagem do período profético. Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, o decreto para restaurar e edificar Jerusalém foi promulgado no ano 457 a.C. Esse decreto está em Esdras, capítulo 7, e é o decreto do rei medo-persa Artaxerxes. Em casa leia sobre esse decreto, mas ele foi promulgado em 457. Então, tanto o período para os judeus, que era de 70 semanas ou 490 anos, quanto o período de 2.300 anos para a volta de Cristo, na visão de Miller, começariam em 457. Agora o anjo Gabriel disse assim em Daniel 9, verso 25: 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O anjo divide agora a profecia das 70 semanas em 3 partes: 7 semanas, 62 semanas e mais uma. Daniel 9:27, o anjo Gabriel diz assim para Daniel: ele, falando do Messias, fará firme aliança com muitos por 1 semana. Então nós inteiramos as 70 semanas. 457 saiu o decreto. 49 anos depois terminou a reconstrução civil de Jerusalém, no ano 408.
E quando se passaram mais 434 anos, nós chegamos até o ungido, o príncipe. Quem é o ungido? Quem é o príncipe na profecia? É o próprio Cristo. E quando é que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo? Você se lembra? No batismo. Então, a profecia de Daniel 9, 24 a 27, aponta que no ano 27, Jesus seria batizado. E exatamente aí ele foi batizado, com cerca de 30 anos. Depois do batismo, diz Daniel 9, 27, o Messias faria aliança com muitos por uma semana. Uma semana são 7 anos. Se eu estou no ano 27 e caminho mais 7, eu vou até o ano 34. Então, os 490 anos de graça para a nação judaica começou no ano 457 e terminou no ano 34. Vamos recapitular isso então? O que aconteceu no ano 457? Decreto de Artaxerxes. Se passaram 49 anos, terminou a reconstrução de Jerusalém. Se passaram mais 434 anos, Jesus foi batizado. Se passaram mais 7 anos, Estevão foi apedrejado. Atos capítulo 7. Quando Estevão, aquele diácono da igreja primitiva, um dos 7 diáconos, que era um homem cheio do Espírito Santo, foi apedrejado pelos judeus, com este ato, eles estavam se declarando ou declarando não aceitar o Cristo como seu Salvador. E esta atitude por parte da nação selou finalmente o destino deles. E do ano 34 para cá, Israel não é mais o povo de Deus. Aquilo que for em todo o Antigo Testamento deixou de ser no ano 34. E todos os benefícios que o povo usufruiu no passado terminou com o apedrejamento de Estevão. Então assim o anjo dividiu a profecia das 70 semanas. Agora tem uma verdade mais bela ainda. Daniel 9, 27 diz que ele faria aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício contínuo. Como é que o Messias deu fim ao sistema de sacrifícios do santuário? Quando ele próprio morreu sobre a cruz. E Jesus morreu na cruz exatamente na metade da 70ª semana, no ano 31. Então, 3 anos e meio, ele pregou o Evangelho, foi crucificado. E nos outros 3 anos e meio, os discípulos continuaram a pregação para os judeus, até que os judeus rejeitam finalmente o Evangelho e matam Estevão no ano 34. Então esta é a profecia das 70 semanas. Agora, se nós já percorremos 490 anos e estamos no ano 34, basta fazermos uma conta. 2.300 menos 490, quantos anos faltam para a purificação do santuário e, na visão de Miller, a volta de Cristo? Quantos anos? 1810. Se eu estou no ano 34, eu viajo mais 1810 e eu chego em que ano? 1844. Agora lembra que lá em Israel o dia da expiação era no 10º dia do 7º mês? Eu pego o calendário judaico, que era o caraíta, e faço uma transposição para o nosso calendário, que é o gregoriano, e o 10º dia do 7º mês, no ano 1844, foi o dia 22 do mês de outubro. Puxa vida, né? Então Miller concluiu assim: Jesus vai voltar no dia 22 de outubro de 1844. Porque é aí que a profecia está dizendo que o santuário vai ser purificado. E ele então, não Miller, né? Miller falou que seria por volta de 43 e 44. Mas depois um homem aprofundou os estudos, chamado Samuel Snow. E foi Samuel Snow quem declarou o dia 22 de outubro de 1844. Miller depois concordou com Samuel Snow
E eles ficaram esperando então que Jesus voltasse. Agora, esta mensagem foi tão especial que eles começaram a pregar e a usar todos os seus recursos para falar da volta de Cristo. Imagine você se nós descobríssemos pelo estudo da Bíblia que Jesus vai voltar daqui a 4 anos. Isso não mudaria a sua vida? Se nós soubéssemos o dia exato da volta dele? Pois foi isso que aconteceu com este povo. E esses estudiosos da Bíblia começaram a ser chamados de milleritas, porque eles seguiam as ideias de Miller. Então, o movimento millerita é um movimento muito conhecido na história da América do Norte. Os livros de história falam sobre o segundo grande reavivamento norte-americano como sendo o movimento millerita. E eles calculam que no dia 22 de outubro de 1844, só nos Estados Unidos, haviam cerca de 50 a 80 mil pessoas esperando que Jesus voltasse. Alguns falam que o número é muito maior que isso. Ou seja, incendiou-se a mensagem da volta de Cristo. E o que aconteceu quando chegou o dia 22 de outubro de 1844? Guilherme Miller, o seu íntimo amigo Josué Himes e outros amigos foram para esta rocha e ali passaram a segunda-feira, 21 de outubro, esperando o dia 22 chegar, quando Jesus voltaria. Eles haviam pregado por anos que Jesus voltaria nesse dia. A expectativa era enorme, a mensagem era doce. Mas quando chegou o dia 22, Jesus não voltou. E a mensagem que era doce tornou-se amarga. Você entendeu agora o livrinho que João comeu? Doce na boca. Jesus está voltando. Não volta. Amargo no estômago. Apocalipse 10 é o exato cumprimento da decepção millerita. Eles esperaram Cristo voltar e Jesus não voltou. No dia 23 de outubro, um destes milleritas, chamado Hiram Edson, saiu pela manhã para confortar alguns vizinhos, porque todos estavam tristes com a grande decepção. E enquanto ele passava no meio de um milharal, ele teve uma visão. Ele viu os céus abertos e Jesus passando do compartimento santo para o santíssimo do santuário celestial. Isto foi para ele uma revelação. E ele voltou para a Bíblia junto com Bernard Run e outros amigos, e eles começaram a procurar entender o que havia acontecido e por que Jesus não havia voltado. E eles finalmente descobriram: a profecia que fala da purificação do santuário não aponta para a volta de Cristo, mas apontava para o início de uma nova fase do ministério de Cristo no santuário celestial. Ou seja, desde a ascensão até o dia 22 de outubro de 1844, Jesus oficiou no santuário como sacerdote. E a partir do dia 22 de outubro de 1844 em diante, ele começou o seu trabalho como sumo sacerdote. Eles acertaram a data, mas erraram o evento. Mas a partir dessa visão de Hiram Edson, as coisas começaram a clarear. Hiram Edson posteriormente escreveu: o santuário a ser purificado era claramente o santuário celestial, e não esta terra no seu todo, como eles haviam crido. E no dia 22 de outubro, então, começou o juízo, assim como era dia de juízo lá em Israel. Isto quer dizer que nós estamos vivendo o grande dia de expiação, o grande dia do juízo, que começou em 1844 e vai terminar na volta de Jesus.
Então Jesus não voltaria em 1844, mas Jesus voltaria ou voltará quando terminar o juízo que ele começou em 1844. É por isso que quando a gente lê a Bíblia, nós descobrimos de que Jesus está hoje no santuário, fazendo juízo. Assim, o dia 22 de outubro de 1844, marca pela profecia 2 eventos, um na terra e um no céu. Qual é o evento do céu? Uma nova fase da obra de Cristo no santuário. Assim como lá em Israel tinha o sacerdote que oficiava no santo e o sumo sacerdote no santíssimo, Cristo também deveria desempenhar esses 2 ofícios. E até 1844 ele oficiou como sacerdote. Agora ele oficia como sumo sacerdote, porque ele começou a julgar. E na terra? Na terra surgiria a igreja remanescente, restaurando as verdades bíblicas que por 12 séculos foram lançadas por terra pelo papado. Olha a sua Bíblia de novo, em Apocalipse 12:6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias. Ou seja, terminado o período de supremacia papal, em que a igreja estava no deserto, ela teria que aparecer no cenário mundial. E aonde então estava a igreja de Cristo durante os 12 séculos de supremacia papal? A igreja de Cristo, ela estava sendo perseguida. Eram os valdenses, os albigenses, os huguenotes, esses cristãos da Idade Média que tiveram suas vidas ceifadas por amor à verdade. Mas quando terminou a supremacia em 1798, essa igreja tinha que sair do deserto. E quando é que isso sai do deserto? Quando é que a igreja sai? Justamente no dia 22 de outubro de 1844. O que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? Nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A nossa igreja, ela surge no dia 22 de outubro de 1844. Ou seja, a Igreja Adventista tem uma certidão de nascimento. Ela surge como um cumprimento profético de Daniel 9 e Apocalipse 10. Agora eu termino com o versículo 11, o último verso do capítulo. Apocalipse 10, verso 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, quando surgiu a Igreja Adventista, em 1844, quando os pioneiros entenderam que não era a volta de Cristo, mas o início do juízo, ao final do qual ele volta à terra, eles entenderam que eles ainda tinham uma mensagem para pregar. E se a primeira e a segunda mensagem angélica foram pregados nesses idos, como veremos ainda ao estudar Apocalipse 12, faltaria pregar ainda uma mensagem, porque Apocalipse 14 tem 3 mensagens. Então a Igreja Adventista nasceu como um movimento profético, porque tem uma mensagem para pregar ao mundo. E quando estudarmos Apocalipse 12 ou 14, 6 a 12, nós vamos entender qual é a nossa principal mensagem para pregar hoje em dia. Então a Igreja Adventista surgiu como um movimento profético. E a reminiscência dessa igreja remonta-se ao movimento milerita, a esse homem que foi usado por Deus. Mas pastor, ele não se enganou no evento? Se enganou. Mas por que é que Miller se enganou? Porque a Bíblia já havia dito que a mensagem seria doce e depois amarga.
Nós não cremos em predestinação, mas Apocalipse 10 foi escrito pensando na decepção millerita. E o que aconteceu com Guilherme Miller? Depois do grande desapontamento, ele continuou crendo na volta de Jesus e até construiu uma pequena capela aí perto da sua fazenda. E nessa pequena capela ele pastoreou por mais 5 anos. E quando perguntavam a ele a respeito da volta de Cristo, quando Jesus voltaria, sua resposta era: ele volta hoje, hoje e hoje, até que ele venha. Miller continuou alimentando a esperança da volta de Jesus. Aí está uma foto eu pregando, né? Não tinha ninguém, mas eu estava pregando, viu? Lá na parede eles escreveram: porque no tempo apontado o fim virá. Nós não sabemos mais o tempo, eles disseram, mas no tempo apontado o fim virá. Miller faleceu em dezembro de 1849. E aí está a sepultura de Miller. Eu tirei essa foto ao lado dela. E este foi um dos locais mais emocionantes na minha vida que eu já visitei. Isto porque Ellen G. White, em Primeiros Escritos, página 258, ela escreveu assim, a respeito de Miller: anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Miller morreu na esperança da volta de Jesus, e nós cremos de que esse homem morreu selado, e existem anjos guardando o pó dele até que ele volte. Me aproximar dessa sepultura foi algo muito emocionante, porque poucas sepulturas nesse mundo você pode se aproximar na certeza de que elas se abrirão na primeira ressurreição. E esta é uma delas. A despeito da grande decepção, Miller não perdeu sua fé. Ele morreu crendo que Jesus logo voltaria. Você entende por que Apocalipse 10 está aí? Para ensinar a mim e a você que esta grande decepção nos levaria a 2 eventos. Jesus Cristo no santuário celestial, começando uma nova fase, ao mesmo tempo que aqui na terra surgiria a igreja remanescente, restaurando as verdades bíblicas que por 12 séculos o papado lançou por terra. Pois bem, a partir de agora, nós iremos começar a estudar no Apocalipse as verdades que foram lançadas por terra e que nós precisamos reerguer como movimento profético. E você vai se surpreender ao estudarmos Apocalipse 11, o ataque que foi feito pelo anticristo a esse livro. Quando estudarmos Apocalipse 12, 13 e 14, o clímax do grande conflito entre o bem e o mal. E quando chegarmos em Apocalipse 17 e 18, nós iremos compreender a grande Babilônia, como ela vai cair e como triunfarão os sinceros filhos de Deus. Por hoje, vamos pensar que eu e você temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Que Jesus está voltando e que nós tenhamos em nosso coração a mesma esperança que teve até a morte Guilherme Miller. Ouviremos agora uma música. Pense nisso enquanto a ouvimos. Dizer, não há o que fazer. Quando o casal convivendo está há dias sem falar, todos seus problemas parecem não ter solução.
dobre os joelhos e faça uma oração, dizendo assim: Pai, faz um milagre hoje em mim. Não posso viver assim, quero andar contigo. Sem tua força não irei vencer. Um milagre vem fazer. Cristo, eis-me aqui. A minha vida está em ti. Palavras duras que eu falei, pessoas que magoei. E quantas vezes eu disse não a pedidos de um irmão. Hoje reconheço, sou um pobre pecador. Perdoa os meus erros, muda minha vida, ó Senhor. Pai, faz um milagre hoje em mim. Não posso viver assim, quero andar contigo. Sem tua força não irei vencer. Um milagre vem fazer. Cristo, eis-me aqui. A minha vida está em ti. Não tenho forças pra lutar, sou frágil pecador, mas imploro a ti, ó Pai, escutas meu clamor. Pai, faz um milagre hoje em mim. Não posso viver assim, quero andar contigo. Pai, faz um milagre hoje em mim. Não posso viver assim, quero andar contigo. Sem tua força não irei vencer. Um milagre vem fazer. Cristo, eis-me aqui. A minha vida está em ti. Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado pela Tua palavra nessa noite, que nos mostra que nesse exato momento, Cristo está no santuário celestial, intercedendo por todos nós. Por isso, bom Deus, como Tua palavra nos ensina em Hebreus 4,15, nós podemos nos achegar, porque nós temos um sumo sacerdote, e Ele pode se compadecer das nossas necessidades. Porque em tudo ele foi tentado à nossa semelhança, e hoje está no santuário celestial, realizando o juízo que é a favor dos santos, ao final do qual ele voltará à terra para buscar a todos nós. Obrigado, bom Deus, porque há quase 170 anos tu estás envolvido com este ministério, e nós queremos entregar nossa vida em tuas mãos. Queremos suplicar que tu faças nela todos os milagres que nós precisamos, para que um dia estejamos prontos para o teu regresso. Despeça-nos nessa noite com a tua bênção. Leva-nos em segurança aos nossos lares e traga-nos nos próximos cultos para continuarmos o aprendizado da tua palavra e adorando ao teu santo nome. Por Cristo te oramos. Amém. Eu tenho um pedido muito especial a fazer a vocês nessa noite. Quarta-feira que vem, não falte, por favor. Não falte. Talvez alguma coisa vai acontecer para que você não possa estar aqui. Não aceite isso. Vamos estar juntos aqui. O pastor Arilton e o pastor Wilson estarão à porta lá para despedi-los. E nós temos um encontro aqui embaixo, diante daquela mesa farta, para nos confraternizarmos. Uma boa noite e que o Senhor te acompanhe.
Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face